Ó tempo santo de Natal, tu tens mensagens lindas. O mundo não tem luz nem paz, mas isto meu Jesus me traz. Ó tempo santo de Natal, tu tens mensagens lindas. Ó tempo santo de Natal, alegras toda a gente. Jesus a cada coração traz vida, paz, consolação. Ó tempo santo de Natal, alegras toda a gente. Ó tempo santo de Natal, eternamente lindo, reina alegria em terra e céu, o amor do Pai Jesus nos deu. Ó tempo santo de Natal, eternamente lindo. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja com todos. Amém. Diz o poeta: sê fiel, meu amigo, na sorte ou na dor. Sê fiel a Jesus, teu Senhor. Não desvies teu passo, não caias a fé. Não vaciles, mantém-te de pé. Se o mundo quiser tua alma tentar, a Jesus é que deves buscar. Se o diabo tentando quiser te levar, deves ler a palavra e orar. Ao findar esta vida, não tenhas temor, estarás com o teu Salvador. A coroa da vida tu vais receber e cantar a Jesus teu louvor. Fica firme no caminho, não te esqueças de Jesus, pois só Ele pode dar-te a salvação por sua cruz. Portanto, permaneçamos firmados em Cristo até a morte. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus para o terceiro domingo no Advento começa com o Salmo 85. É uma oração do povo de Deus pedindo misericórdia depois de sofrer tanto pelos seus pecados. E pela fé alimentam a esperança de dias melhores chegando. O salmista fala de amor, fidelidade, justiça e paz para descrever as muitas bênçãos que o Senhor vai derramar sobre seus filhos. Assim diz: Salmo 85. Salmo do grupo de Corá, ao regente do coro. Ó Senhor Deus, tu tens sido bom para tua terra. Fizeste com que Israel prosperasse outra vez. Perdoaste todos os pecados do teu povo e não olhaste para as suas maldades. Acalmaste todo o teu furor e deixaste de lado o fogo da tua ira. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus, nosso Salvador, e não continues aborrecido com o teu povo. Será que vais ficar irado para sempre contra nós? Será que a tua ira nunca vai acabar? Dá-nos forças novamente
e assim o teu povo se alegrará por causa de ti. Mostra-nos, ó Senhor Deus, o teu amor e dá-nos a tua salvação. Eu escuto o que o Senhor está dizendo. Para nós, o seu povo, para nós, os que somos fiéis, Ele promete paz se não voltarmos aos nossos caminhos de loucura. Na verdade, Deus está pronto para salvar os que o temem, a fim de que a sua presença salvadora fique na nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. A fidelidade das pessoas brotará da terra, e a justiça de Deus olhará lá do céu. O Senhor Deus nos dará o que é bom, e a nossa terra produzirá as suas colheitas. A justiça irá adiante do Senhor e preparará o caminho para Ele. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é, e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Destacamos o Salmo 85, o verso 10, que diz: o amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai amado, por causa do pecado, o nosso mundo está carente de amor e fidelidade, está carente de justiça e paz. Só no Senhor há esperança. Ajuda-nos, em meio aos nossos medos, a confiar somente no Senhor, que nos deu o fôlego da vida. Obrigado por despertar a fé que nos move para, arrependidos sinceramente, de coração quebrantado, pedir perdão ao Senhor e também ao nosso próximo. A nossa esperança está em Teu Filho Jesus. É nele que o amor e a fidelidade se encontrarão e a justiça e a paz se abraçarão para sempre. Louvamos ao Senhor, pois o Senhor sempre foi e é bom para nós. O seu amor dura para sempre, a sua fidelidade, justiça e paz não tem fim. Aguardamos a vinda do nosso Rei Jesus, firmados na fé, orando e compartilhando Cristo para todos. Em teu santo nome, ó Jesus, nós o pedimos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, a palavra do Antigo Testamento encontramos no livro do profeta Sofonias, no capítulo 3. O profeta Sofonias viveu no tempo do profeta Jeremias, entre os anos 640 a 609 antes de Jesus nascer. Sofonias anunciou o juízo de Deus sobre o povo que vivia uma vida cheia de maldade e sem arrependimento. No capítulo 3, ele profetiza a respeito do reino feliz e abençoado de Cristo. Apesar de ser conhecido como um profeta menor, por ter escrito menos que os outros profetas conhecidos como maiores, não diminui a sua importância. Ele fala mais a respeito de Cristo do que muitos outros profetas. Ele consola o povo em seu cativeiro e sofrimento com a promessa da vinda do Salvador. Está escrito. Hoje vamos ler o livro de Sofonias, capítulo 3, versículos 14 a 20, onde diz: Povo de Israel, cante louvores a Deus. Alegrem-se, moradores de Jerusalém, e louvem a Deus com todo o coração.
O Senhor Deus anulou a sentença que havia contra vocês e afastou todos os inimigos do seu povo. O Senhor, o Rei de Israel, está com vocês, e vocês não precisam mais ter medo da desgraça. Chegará o dia em que dirão a Jerusalém: não tenha medo, povo de Sião, não desanime nem perca a coragem, pois o Senhor seu Deus está com vocês. Ele é poderoso e os salvará. Deus ficará contente com vocês e por causa do seu amor lhes dará nova vida. Ele cantará e se alegrará, como se faz num dia de festa. O Senhor Deus diz: eu farei a ameaça que está sobre vocês, eu afastarei a ameaça que está sobre vocês e os livrarei da desgraça. Quando chegar aquele dia, castigarei aqueles que os perseguem. Salvarei os aleijados e trarei de volta os que foram espalhados. Vocês foram envergonhados em toda parte, mas depois terão louvor e glória. Quando chegar aquele dia, eu os ajudarei e os trarei de volta para o seu país. Farei com que prosperem de novo. Vocês serão famosos no mundo inteiro e todos os povos o respeitarão. Eu, o Senhor, falei. O versículo de destaque é o versículo onde diz: o Senhor Deus anulou a sentença que havia contra vocês e afastou todos os inimigos do seu povo. O Senhor, o Rei de Israel, está com vocês e vocês não precisam mais ter medo da desgraça. Oremos. Perdoa-nos, Senhor, os nossos muitos pecados. Afasta de nós os inimigos. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Jesus, sejas o Rei de nossas vidas, hoje e para sempre. Amém. A leitura do Novo Testamento está na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. O apóstolo Paulo fala da alegria de sempre estarmos unidos e firmados na fé junto ao Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, diz o apóstolo Paulo. Outra vez digo, alegrai-vos. Paulo estimula os irmãos a cuidarem uns dos outros. Pessoas com problemas não devem ficar sozinhas. Por isso Deus criou a comunhão da igreja. Paulo fala da paz e recomenda que façamos orações, que elevemos a Deus nossos pedidos, confiando que Ele atenderá no que for para o bem de todos. Assim está escrito. Filipenses 4:4-7. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor, repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo, não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Versículo destaque. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Oração. Deus de amor, enche-nos com a alegria da tua salvação, mesmo em momentos de dificuldade e de dor. Obrigado pelo teu amor e pela tua paciência para com cada um de nós. Cria em nós sempre o desejo de perdoar e amar nosso próximo com coração, como o Senhor nos perdoou, amou e continua amando para sempre. Em Jesus, nosso Príncipe da Paz. Amém. O Santo Evangelho está em Lucas, capítulo 7, versos 18 a 35. A missão de João, o Batista, era de preparar o caminho para a vinda de Jesus, chamando a todos para que se arrependessem de seus pecados. Quando Herodes foi ao deserto ouvir a voz que clama, sendo repreendido por João por causa do adultério com Herodias, mulher de seu irmão, mandou que prendessem João. Na prisão, sofrendo muito,
recebe a visita de seus amigos que falam de Jesus. João então pede a 2 discípulos para perguntarem a Jesus se era ele mesmo o Messias prometido ou deveria esperar outro. Vejamos o vídeo. És tu aquele que havia de vir? Ou esperamos outro? Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem e os coxos andam. Os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados. E aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que fostes ver? Um profeta? Sim. Vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é João de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade, vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João o Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João não comendo nem bebendo e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Estimados irmãos, firmados em Cristo até a morte, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a força do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Em Apocalipse, capítulo 2, verso 10, disse Jesus ao apóstolo João: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Meus irmãos, o lema para 2022 é: firmados em Cristo. Oramos e compartilhamos Cristo para todos. Então, estamos firmados em Cristo? Pretendemos permanecer firmados em Cristo até a morte? Afinal, o que se espera receber em troca por ser fiel até a morte? Se espera receber a coroa da vida? Que coroa é essa? Afinal,
Qual é o propósito em seguir a Jesus? O seguimos por causa de seus sinais, de seus milagres? Segundo as Escrituras, muitos daqueles que seguiram Jesus foram martirizados, foram perseguidos, foram mortos, foram assassinados. Agora, meus irmãos, o que diz a palavra de Deus para nós nesse terceiro domingo, no Advento de Jesus? Advento aponta para o futuro, é tempo de espera. Somos convidados a nos prepararmos para a segunda vinda de Jesus. No Salmo 85 é destacado o sofrimento do povo de Israel por causa de seus pecados, e eles clamam em oração por misericórdia ao Senhor, pedindo a Deus que tenha misericórdia deles. E Deus promete justiça e paz, promete verdade e amor àqueles que forem fiéis a Ele. Já o profeta Sofonias, que viveu 600 anos antes de Jesus nascer, anunciou o juízo de Deus sobre o povo que vivia uma vida cheia de pecados e sem arrependimento. No capítulo 3, ele anuncia a vinda de um reino feliz e abençoado para aqueles que se arrependessem e crescem na promessa da vinda do Salvador. Passados os 600 anos, a promessa foi cumprida. O rei veio ao mundo para estabelecer o seu reinado. João, aquele que administrava um lavar religioso que chamamos de batismo, ficou conhecido como o batizador ou o Batista. Este João foi chamado à missão de preparar o caminho para a vinda do Rei Jesus, chamando a todos para que se arrependessem de seus pecados. Quando Herodes foi ao deserto ouvir a voz que clama, sendo repreendido por João por causa do adultério com Herodias, João foi preso. Na prisão, sofrendo muito, recebe a visita de seus amigos que falam de Jesus. João então pede a 2 discípulos para perguntarem a Jesus se era ele mesmo o Messias prometido ou deveriam esperar outro. Em resposta à dúvida de João, Jesus afirma com ações que ele é realmente o Messias, dizendo em Lucas 7, 22 e 23, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres recebem o Evangelho. E felizes são as pessoas que não duvidam de mim. João precisou confirmar se Jesus era de fato o Messias. Assim, muitos hoje duvidam de Jesus. Felizmente, a conversão para ser um filho de Deus é um milagre que Deus mesmo faz por meio da pregação do Evangelho. Não depende de nós. E é pela pregação do Evangelho que chegamos à fé. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, você está firmado na fé em Jesus? Você pretende permanecer firmado na fé até a morte? Aos seguidores de João Batista, disse Jesus, conforme está escrito em Mateus 11:6 e Lucas 7:23, voltem e contem a João o que vocês viram e ouviram. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Na linguagem de hoje diz, felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Que decepção! Você já se decepcionou com alguma coisa? Parece que João Batista e seus discípulos estavam decepcionados e cheios de dúvidas. A esperança era que o Messias fosse o libertador do domínio do Império Romano. Lemos, meus irmãos, em Mateus, no capítulo 11,
João Batista estava na cadeia e, quando ouviu falar do que Cristo fazia, mandou que alguns dos seus discípulos fossem perguntar a ele: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? As tribulações, o sofrimento, a angústia na prisão certamente levaram João Batista, mesmo sendo um escolhido, a duvidar se Jesus era realmente o prometido. João não foi o único que teve momentos de dúvida. O profeta Jeremias também se queixou dizendo: ó Senhor, tu me enganaste e eu fiquei enganado. Todos zombam de mim, caçoando o dia inteiro. Jeremias 20, verso 7. Muitos tiveram dúvidas. Muitos não entendem até hoje que o reino de Deus não é deste mundo. Os milagres que Jesus realizou foi para comprovar que ele era o prometido. Quando Jesus fala dos sinais, ele apontou para as palavras do profeta Isaías no capítulo 35, versos 4 a 6. Digam aos desanimados: não tenham medo, animem-se, pois o nosso Deus está aqui. Ele vem para nos salvar, ele vem para castigar os nossos inimigos. Então os cegos verão e os surdos ouvirão, os aleijados pularão e dançarão, e os mudos cantarão de alegria. Pois fontes brotarão no deserto e rios correrão pelas terras secas. Se confirma as palavras do Salmo 146. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. Ele julga a favor dos que são explorados e dá comida aos que têm fome. O Senhor Deus põe em liberdade os que estão presos e faz com que os cegos vejam. O Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem. Tudo isto se cumpriu com a vinda de Jesus. A dúvida de João Batista, dos discípulos e de muitos outros era natural. Houve um longo tempo em que Deus ficou em silêncio. Desde o último profeta, o profeta Malaquias, até João Batista se passaram 400 anos. E agora, quando o suposto Messias anunciado pelos profetas aparece, o povo não compreendeu que tipo de Messias Deus havia lhes enviado. Jesus responde que é preciso dar atenção ao que disse Moisés, aos profetas e ao próprio João Batista, que disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependam-se dos seus pecados, sejam batizados, que Deus perdoará a vocês. Então, Jesus afirma: felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Felizes são as pessoas que não duvidam de mim. A promessa é o reino dos céus, a coroa da vida eterna, para os firmes na fé até a morte. Então, irmãos, vamos permanecer firmados em Cristo, orando e compartilhando Cristo para todos. É tempo de advento, é tempo de preparação. Enquanto esperamos a vinda de Jesus, muitas são as decepções. Nos decepcionamos com irmãos da igreja, com pregadores, com a demora de Deus em nos socorrer. Nos decepcionamos com nossos irmãos, até com nossa própria família. Parece que Deus não ouve e não atende às nossas orações muitas vezes, não é verdade? Tudo isto pode nos levar a duvidar e a perguntar: e agora? Esse Jesus que conhecemos é o Jesus que queremos ou temos que buscar outro? Jesus responde dizendo em Apocalipse 2, verso 10: não temas as coisas que tens de sofrer.
Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E o apóstolo Paulo dizia que era preciso passar por muitos sofrimentos para poder entrar no reino de Deus. Atos 14, 22. Infelizmente, nos dias em que vivemos, parece que não é permitido sofrer. As pessoas buscam respostas para seus sofrimentos, tribulações, inquietações, e muitas vezes encontram as supostas respostas onde Deus as proibiu de buscar, e assim se afastam da fé verdadeira em Jesus. Muitos querem ganhar esse mundo. No entanto, diante desse vale da sombra da morte em que vivemos, constatamos todos os dias que a morte vem para todos. Então, é urgente anunciar a palavra de Jesus. Lemos em Mateus, no capítulo 16, verso 26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Para nos manter firmados na fé, Jesus prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. Hoje Jesus está aqui conosco, na sua palavra e nos sacramentos do batismo e da Santa Ceia. Jesus está também conosco quando compartilhamos o seu amor através de nossas boas ações em favor do nosso próximo. Jesus está na comunhão da igreja, que estende a mão aos necessitados através da ação social. Aos nossos irmãos, no primeiro século, foi registrado em Atos 2:44, todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Tertuliano, que se converteu ao cristianismo por volta de 197, 198 depois de Cristo, ao testemunhar a atitude dos cristãos da época, disse: vede como se amam. Vamos rogar a Deus para que o seu amor cresça entre nós. Certamente, os outros também dirão: vede como se amam. Portanto, enquanto não chega o grande dia em que receberemos a coroa da vida eterna, vamos seguir o conselho do apóstolo Paulo na palavra aos Filipenses, no capítulo 4, versos 4 a 7. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com um coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Firmados na fé, sem duvidar, vamos orar e compartilhar neste Natal Cristo para todos. Em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. Quem só no Senhor põe a sua fé e vive servindo em amor, mesmo que em muitos momentos terás problemas que causam a dor. É nestes momentos que a sua fé dará provas de existir, pois soluções o Senhor mostrará que ainda existem aqui.
Confia em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Confia em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Em muitos momentos nós vamos ter a ideia de que tudo é mal. Muitos amigos já não mais serão fiéis companheiros aqui. É nesses momentos de vida assim podemos nos desesperar. Mas numa coisa podemos ter fé, que Deus não irá nos deixar. Confia em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Confia em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. E sempre as crianças contai de Deus, a fim de crescerem fiéis. Nunca temendo a verdade falai, que Deus ama todos igual. E quando partimos do mundo aqui, felizes podemos estar. Muitos irmãos vamos reencontrar, e a Deus louvaremos sem fim. Confia em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Confia em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Vamos, meus irmãos e irmãs, com um coração alegre, dedicar nossas ofertas ao Senhor. Com gratidão, Senhor, queremos ofertar. Está a teu dispor o que dignas-te dar. Ó, faze a fé vibrar em nossos corações e vem multiplicar ofertas e orações. Vamos falar com Deus em oração. Santo Deus, nosso Pai, louvamos ao Senhor por nos dares a oportunidade de reviver a espera do Messias, vivida pelo teu povo no Antigo Testamento. Não somente cumpriste a promessa do nascimento do santo menino de Belém, como anulaste a sentença que pesava contra nós por causa dos nossos muitos pecados e nos livraste da condenação por meio do sacrifício desse menino na cruz, onde ele clamou: está consumado. Graças te damos, pois hoje podemos celebrar o Natal de teu Filho Jesus com fé, esperança e amor. Louvamos
por teres enviado João Batista como a voz que clamou no deserto para preparar o caminho do Senhor. Que o clamor da mensagem dele continue nos chamando ao arrependimento para produzirmos os frutos da fé, frutos dignos do Espírito Santo: amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Senhor Jesus, firma-nos na certeza de que continuarás sempre presente junto a nós por toda a vida. Pelo poder do Teu Espírito Santo, livra-nos de duvidarmos do Senhor, mantenha-nos firmados na fé, orando e compartilhando o Teu Evangelho, para que muitos sejam salvos, aguardando o grande dia em que nos receberás em Teu reino de vida e paz para sempre. Enquanto não chega esse glorioso dia, capacita-nos a ajudarmos aos que sofrem injustiças e a compartilharmos o pão aos que têm fome. Que haja paz e bom governo em nosso país. Aos que vivem em conflitos e contendas, tenham o príncipe da paz a fonte para a reconciliação. Louvamos ao Senhor pela vida e saúde de nossa irmãzinha Valentina Leite Dias. Guarda, Senhor, a Heloísa Geisler, a Edna da Hora, o Wellington dos Santos, a Jucineia, ao pastor Martinho Hoffmann, a Emiliana, a Rayane, a Maria da Glória, o Ricardinho, a Mônica, o João e a Ana Klippel, a Ofenísia, ao Bruno, que é primo de nossos irmãos Juscelino e Glória. E também te peço pelo João Napoleão, nosso amigo em Guarapuava, e tantos outros. Olha com consolo e também com amor aos que sofrem nos leitos dos hospitais e aqueles que sofrem a dor do luto. Oramos pelos aniversariantes da semana. Dia 10, Maria das Dores Silva Santos, Luiz Fernando Weber, Rodolfo da Ligna, Raine Silva Lima. E dia 11, Helenisa Soares Alves Santos. Que a Tua santa palavra ilumine e guie a vida deles e os mantenha firmados na fé. Mantenha todos nós, Senhor, firmados na fé, orando e compartilhando Cristo para todos. Ouça a nossa oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam agora, meus irmãos e irmãs, a bênção no advento de nosso Senhor. Que Cristo, o sol da justiça, brilhe sobre nós e disperse as trevas, iluminando o nosso caminho. E a bênção do Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco e habite conosco eternamente. Amém. Que o amor de nosso Senhor Jesus nos mantenha firmados na fé até o fim. Iniciamos os cultos presenciais aqui no Templo em Salvador, aos domingos, 9 horas. Recomendamos também continuarem seguindo os protocolos para a segurança de todos. Informações sobre a nossa congregação, acessem o site yelbawordpress.com. Aos que apreciaram o culto no canal do YouTube, peço que cliquem no like e deixem o seu comentário. Agradecemos a todos pelo apoio e pelo incentivo.
Quanto aos que estiverem precisando de auxílio, entre em contato conosco ligando para 3321-7132. Que nosso Pai eterno nos mantenha firmados na fé em Jesus, orando e compartilhando Cristo para todos. Amém.